No movimentado coração da cidade Lago Branco, erguia-se a maior farmácia da região. Ao entrar, uma jovem funcionária, provavelmente recém-formada, rapidamente se aproximou. Ela estava prestes a perguntar o que ele precisava, mas sua saudação ensaiada parou na garganta. Antes que pudesse falar, Lucian sorriu e perguntou se ela sabia onde estava Suzu. A garota gaguejou, sem conseguir terminar a frase. Suas bochechas ficaram levemente coradas ao encarar o homem diante dela. Piscando repetidamente, demorou alguns segundos para perceber que aquele era o nome da chefe. Ela apontou para o laboratório e até se ofereceu para acompanhá-la até lá, mas Lucian apenas sorriu, agradeceu educadamente e seguiu sozinho. Ela ficou observando sua silhueta desaparecer, ainda atordoada. Outra colega se aproximou, rindo, e deu um tapinha no ombro dela, perguntando de forma provocativa se ela tinha ficado hipnotizada. A funcionária tímida balançou a cabeça, mas não conseguiu conter a curiosidade sobre o visitante impressionante. Foi informada de que Lucian era um primo distante da chefe, mas que, além de lindíssimo, também era um prodígio das artes marciais e primeiro colocado no vestibular nacional, além de ter vencido o torneio de artes marciais alguns dias atrás. Ao ouvir isso, os olhos da garota se arregalaram, e ela olhou novamente para a porta do laboratório, se perguntando quando veria de novo. Enquanto isso, no laboratório, Suzu, vestida com jaleco e luvas, conduzia cuidadosamente um experimento. Ela segurava um tubo de ensaio com um líquido verde vibrante. Ao ver Lucian, informou que já havia preparado tudo. Ela então pegou outro jaleco e ajudou ele a vesti-lo. Lucian elogiou o trabalho dela. Suzu hesitou um pouco, mas finalmente comentou que sua família estava causando problemas de novo e perguntou quando ele poderia ajudá-la. Lucian, calçando luvas e máscara, assentiu com a cabeça e garantiu que a ajudaria assim que resolvesse tudo o que precisava. Disse para ela não se preocupar. Observando as costas de Lucian, Suzu sentiu que ele tinha ficado ainda mais forte. Ficou impressionada com o quanto ele havia mudado em apenas um ano, desde quando ainda era apenas um artista marcial de primeiro nível. Era realmente possível alguém mudar tanto em tão pouco tempo? Suzu refletia sobre isso, observando no que Lucian havia se tornado. Escolhendo não incomodá-lo mais, ela saiu silenciosamente do laboratório e fechou a porta. Com um leve movimento de sua energia psíquica, Lucian varreu o laboratório, iniciando o complexo processo de alquimia. Estava prestes a criar o mais novo suplemento. Usando seus poderes psíquicos, separou os ingredientes, que flutuaram no ar, cada passo realizado com precisão absoluta. Logo, o primeiro frasco do suplemento ficou pronto. Ele o despejou rapidamente em tubos de ensaio, olhou satisfeito para o produto final, tomou um pequeno gole e, em seguida, bebeu tudo de uma vez só. Ondas de calor escaldante se espalharam pelo corpo, mas durou apenas alguns segundos antes de ele perceber. O núcleo que havia destruído havia se regenerado. Parecia que o suplemento funcionara exatamente como esperado, mas mesmo com tudo correndo bem, Lucian não se sentia eufórico. Ao olhar para as pilhas de resíduos medicinais, refletiu no custo astronômico. Um único frasco custava cerca de 300 milhões. Transformar todas as células em células imortais seria financeiramente insano. Considerando que Suzu e sua farmácia lucravam cerca de 1 bilhão, não seria o bastante. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ele se lembrou de ouvir histórias sobre como a linha de frente era repleta de riquezas incalculáveis, onde dinheiro podia ser facilmente acumulado, desde que você fosse forte o bastante. Se isso era verdade, ele não sabia, mas valia a pena descobrir. Lucian tirou o jaleco, descartou máscara e luvas e saiu do laboratório. Estava na hora de seguir para o Distrito Militar Oriental. Depois de se despedir de Suzu, foi até o aeroporto de White Lake. Tentou ligar para o General Yu, mas não obteve resposta. Esperando no aeroporto, não viu Shin nem Fubuki, que deveriam buscá-lo. Algo teria acontecido na linha de frente, se perguntou. Enquanto esperava, recostou-se na cadeira e olhou para o céu pela janela. Ao seu redor, risos e tranquilidade, mas ele sabia que aquela paz só existia graças ao sacrifício dos soldados nas linhas de combate. E agora, ele também faria parte disso. Talvez houvesse algo de honroso naquele sentimento. Lembrando-se das informações obtidas no Reino dos Sonhos, sabia que nas profundezas da linha de frente leste existiam minas de minérios valiosos, atualmente ocupadas por feras. Se ele conseguisse limpar os arredores, poderia explorar essas minas à vontade. Talvez minerar fosse o caminho mais rápido para acumular uma fortuna. Um avião comercial pousou. Logo depois, um caça militar aterrissou. A presença da aeronave chamou a atenção de duas garotas que se preparavam para embarcar. Curiosas, uma delas olhou para o jato de combate, enquanto a outra a apressava. Com pressa, uma delas esbarrou em Lucian sem querer. Surpresas, perguntaram se ele pegaria o mesmo voo delas. Com um sorriso amigável, Lucian respondeu que o avião dele era outro. Como estavam no mesmo portão e só havia uma aeronave, acharam que ele estava brincando. Uma delas apontou para o caça e, rindo, perguntou se era aquele o avião dele. Nesse instante, outro caça pousou. O piloto abriu a cabine e acenou para a janela, atraindo os olhares curiosos das garotas. Logo perceberam que Lucian estava caminhando em direção ao jato, e então se deram conta de que ele não estava brincando. O jato realmente havia vindo buscá-lo. Um homem de meia idade se aproximou de Lucian, estendendo a mão e se apresentando como Shin Hao, subordinado direto do General Yu do Distrito Militar Oriental. Lucian notou que o homem era coronel sênior. Curioso com o sobrenome
nome Shin, e por ambos estarem ligados à mesma divisão militar, perguntou se ele era parente de Shin. Com um sorriso, o homem confirmou. Shin era seu sobrinho. Lucian então perguntou sobre Shin e Fubuki, que deveriam buscá-lo. O coronel ficou sério. Disse que novas fendas dimensionais foram descobertas, tornando a situação na linha de frente ainda mais crítica. Até o general Yu havia ido para o campo de batalha. Aqueles jatos, incluindo o que veio buscar Lucian, faziam parte de uma operação de reforço, com várias outras aeronaves indo para a linha de frente. Lucian assentiu e começou a caminhar em direção ao jato, perguntando quanto tempo levaria para chegarem à linha de frente. O coronel, surpreso com a calma de Lucian, perguntou se ele não estava com medo. Lucian sorriu e respondeu: esperei muito por esse dia. Estou ansioso. O coronel o observou passar, refletindo. Então, é assim que um prodígio grão-mestre se parece. Pensando nisso, murmurou para si mesmo. Grão-mestre de 7º nível. Era um nível que ele sempre sonhou alcançar. Mas após décadas lutando em campos de batalha, e já com 57 anos, ainda estava no auge do 6º nível. Se perguntava se ainda teria chance de se tornar um grão-mestre. Suspirou profundamente, olhando para as próprias mãos. Enquanto isso, Lucian se virou e pediu ao coronel um resumo da situação atual na linha de frente. O coronel explicou que a frente oriental sempre foi a mais instável, embora tivesse se acalmado nos últimos 2 anos. Porém, recentes ocorrências de fendas dimensionais, as chamadas cavernas dimensionais, tornaram a situação muito mais grave. A mais nova fenda poderia ser classificada como nível A, o que poderia colocar toda a frente oriental em risco. Lucian ficou surpreso ao saber que as fendas eram categorizadas por nível. O coronel explicou. A classificação se baseia no tamanho da fenda, no nível das feras e na força geral do ambiente. Fendas nível A já abrigam criaturas de no mínimo 5º nível, com monstros ainda mais perigosos nas profundezas. As fendas mais temidas são as nível SSS. Apenas 9 foram descobertas no mundo inteiro, felizmente nenhuma em nosso país. O coronel comentou sombriamente. Mesmo um grande grão-mestre de 8º nível pode morrer em uma fenda nível A. Isso chocou Lucian. Se o nível A já era tão mortal, imagine então os níveis AA, AAA ou S. E o que dizer do nível SSS? Quanto ao que existe nas profundezas de uma fenda SSS, ninguém sabe ao certo. Nem mesmo grão-mestres ou santos marciais chegaram ao fundo dessas fendas. Mas o coronel explicou. Desde que você não se aprofunde demais, mesmo artistas marciais de nível 5 ou 6 podem sobreviver em fendas nível A. Tudo fazia sentido agora. O melhor paralelo seria com dungeons em jogos. Quanto mais fundo se vai, mais fortes são os monstros. Permanecer próximo à entrada é mais seguro e, muitas vezes, nem é necessário entrar na fenda. Apenas defender o perímetro já é eficaz e minimiza as baixas. Inspirando profundamente, Lucian sentiu que estava se aproximando da verdade. Cerrou os punhos e se perguntou: se eu chegar até as profundezas de uma fenda SSS, será que finalmente descobrirei a verdade por trás das invasões das feras? E com isso encerramos mais um vídeo. Fica com Deus e até a próxima.